Sim, Ruth, a gente vai começar. Obrigada. Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa edição, sexta edição do Café Elétrico. Eu vou dar boa tarde novamente a todos. Sejam todos bem-vindos ao Café Elétrico, sexta edição, que abordará sobre produções relevantes na pandemia de Covid-19. O Café Elétrico é uma webconferência promovida por docentes do Colegiado de Engenharia Elétrica, da UFOB, Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, que busca fomentar a discussão de temas relevantes para o processo de formação do estudante do curso de graduação em Engenharia Elétrica, demais cursos da UFOB e comunidade externa. Queremos agradecer à comunidade da UFOB, que está presente, também a comunidade externa, representada por instituições públicas e privadas do país. O teste da presença será realizado através do link que a gente sempre disponibiliza aí no chat. Em momento oportuno, vocês vão acompanhando. Por favor, pedimos que mantenham os seus microfones desligados. As dúvidas ou contribuições deverão ser escritas no chat, que a gente repassa para o... A não ser que você fique à vontade para abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente, mas seguindo a fila. Após a fala dos palestrantes, teremos a participação daqueles que se inscreverem para a fala. Para isso, nós teremos essa lista organizada no chat, conforme a solicitação dos participantes. Nessa sexta edição, no segundo encontro, a gente tem o prazer de receber o professor doutor Francisco Moura, doutor em Física e docente do Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas. O tema, Dinâmica do Covid-19 no Brasil, usando um modelo SIR, com parâmetros ajustáveis. Maiores apresentações de professor, a gente vai deixar por sua conta, professor. O senhor se apresente para a nossa comunidade. E seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Café Elétrico, sexta, sétima, oitava edição, que venha várias. Muito obrigado. Olá, gente. Primeiro, queria agradecer muito ao convite, certo? Da professora Andressa e da professora Lúcia, né, que me convidaram aqui para participar. É um prazer grande estar aqui com vocês, certo? Bem, meu nome é Francisco Moura, né? Eu sou professor aqui do Instituto de Física. Já sou da velha guarda, né, como se diz, né? Cheguei aqui em 2004 e estudei em Recife. Sou natural de Pernambuco, mas residi a minha vida toda aqui em Alagoas e estou aqui no Instituto de Física já há 17 anos como professor, né? Então, assim, a minha área de trabalho, a área que eu, digamos que eu, tradicionalmente, né, trabalho, é uma área ligada a estado sólido, que tem até uma certa projeção na área Professor, professor, só interrompendo um minutinho, o senhor tem como ver a câmera, porque a sua imagem está... Assim está melhor? Não, ela tá com 90 graus. O senhor está dobrado. Você quer que eu fique assim? Agora. Pronto. Tá bom. Então, beleza. Pode continuar, desculpa, professor. Não, tudo bem, não, tranquilo. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Melhorou? Tá bom assim a imagem? Tá bom. Tá tranquilo agora. Opa, muito obrigado. Então, como eu estava dizendo, né? Então, assim, o meu trabalho de pesquisa aqui no Instituto de Física e ao longo dos meus tempos aqui como professor e também como aluno de pós-graduação, ele tradicionalmente foi focado numa área da física chamada estado sólido, que em alguns aspectos ela tem também com a parte de elétrica em geral, uma vez que eu estudo muito propriedades elétricas de materiais, né? Então, alguns estudos que eu fiz ao longo da minha vida foram ligados a essa parte de
condutividade, medidas de curva de corrente e voltagem, algumas medidas de transporte de sinais eletromagnéticos, né? Então, essa foi a minha área de trabalho. Então, eu sou um cara dessa área, né? Tenho essa formação do estado sólido. Aí, quando chegou essa pandemia, começou esse caos aí que a gente está vivendo, um dos meus alunos do PIBIC, né? Ele começou a me indagar acerca de, professor, essa pandemia vai ser isso tudo mesmo? Todo mundo está dizendo aí que vai ter tantos milhões de casos, vai ter tantos casos letais, né? Aí como é que a gente poderia estudar esse tipo de coisa? Aí eu disse, olha, eu vou dar uma estudada nisso. Aí esse meu aluno, como a gente diz no popular, correu por fora, né? Como a gente fala, ele começou também a estudar e ele trouxe alguns resultados, algumas abordagens. E aí a gente meio começou a fazer alguns estudos, né? Nesse mesmo momento, apareceu uma demanda da Secretaria de Estado aqui, da Secretaria de Saúde aqui do Estado, né? Onde o pessoal começou a também se fazer essas indagações, né? Aí eu me juntei com um grupo, no início, um grupo daqui da universidade, onde a gente começou a fazer alguns estudos sobre essa dinâmica, né? Essa dinâmica do Covid aí, e usando várias abordagens, entendeu? Aí o grupo acabou fazendo algumas contribuições no início, depois cada um seguiu com a sua abordagem, então eu acabei ficando junto com esse meu aluno de PIBIC e um outro colega de trabalho, usando modelos bem simples, modelos de campo médio, para tentar minimamente fazer uma primeira aproximação sobre a dinâmica da doença no Brasil. Então, essa foi mais ou menos a ideia da gente. Então a gente começou, e aí eu comecei a fazer isso de várias frentes, né? Eu atuei no início com esse pessoal da Secretaria de Saúde, fiquei nas minhas redes sociais fazendo essas previsões e respondendo algumas indagações também que as pessoas me faziam, assim, tipo, às vezes uma cidadezinha vizinha me pediu uma coisa, e também fiquei estudando a dinâmica meio que por curiosidade e querendo acompanhar o problema, né? E aí no final a gente acabou condensando esses resultados e submetendo para uma revista científica que acabou sendo publicada. Então eu vou começar aqui mais ou menos fazer um breve relato, bem breve, dos resultados que a gente obteve e do tipo de abordagem que a gente acabou utilizando, tá bom, gente? Então vamos lá, né? Então eu vou passar aqui a minha primeira transparência, onde eu vou mostrar aqui os meus colaboradores principais, que são as pessoas que me ajudaram. O Guilherme, ele é professor do Instituto de Física, né? Talvez alguns de vocês possam conhecer ele. Ele já andou fazendo concurso, acho que na física aí da UFOB, eu acho. E o Ismael, que é o aluno de Ciência Científica. Quem está curioso, ele está segurando uma cobra mesmo na mão, certo? Ele gosta de animais, essa coisa. Então ele é uma pessoa bem interessante. E aí eles começaram a, né, serem meus parceiros aí nessa coisa. O Ismael já tinha um trabalho de iniciação científica comigo, como eu disse, na minha área principal de pesquisa, né? E aí no ano 2020, a gente focou na pandemia e começamos a estudar aí esses problemas que eu expliquei. Então vamos fazer um resumo aí mais ou menos da literatura, bem rápido. Não vou também fazer uma coisa muito longa, tá? Fazer um resumo rápido do que a gente foi estudando aí, o que a gente foi aprendendo e como a gente chegou nessa modelagemzinha que a gente está usando. Então, esses modelos de epidemiologia, vamos dizer assim, modelos matemáticos, né, para dinâmica de vida, e são coisas antigas, tá bom? São coisas que começaram agora em 2020, né? Isso é muito antigo. Por exemplo, tem trabalho do Daniel Bernoulli, que a Núcia conhece bem, Núcia tem formação em física, como muitos daqui também, claro. O Bernoulli é uma família, né? Eu não sabia, não sei se você sabia. O Bernoulli é uma família, né? Tem vários Bernoullis. E boa parte deles eram médicos e cientistas como nós, da área de exatas, né? Essa divisão de física, matemática e engenharia é mais recente, né? Os caras estudavam exatas, né? E aí cada um... Então, o Bernoulli, esse Daniel Bernoulli, ele era médico, ele fez medicina e também estudou a área de exatas como a gente estudou. E aí ele fez várias contribuições sobre a dinâmica da varíola. E ele participou, lá na cidade dele, de vários estudos epidemiológicos, usando modelos matemáticos. E meio que foi um cara que deu assim, contribuições sobre que tipo de medidas sanitárias pudesse ser tomada para conter a varíola. Isso em 1760, velho. Hoje, você vê, muitos séculos atrás, né?
Enquanto que hoje a gente, às vezes, esse cientista, todo esse debate aí complexo, as pessoas não acreditam que algum modelo matemático possa dar pequenos insights acerca da dinâmica, mas em 1760 os caras já usaram. Né? Mais recente, no século passado, a gente teve o trabalho do Hammer, que foi um trabalho muito importante sobre o sarampo, né? E aí ele criou vamos dizer assim, um dos primeiros modelos mais fortes do modelo de suscetível infectado, ou seja, a pessoa é suscetível à doença, ele pode virar infectado. E aí criaram um modelo de taxa de equações, de 2 equações para essa dinâmica. Aí veio o trabalho do Ross, que foi um trabalho também muito importante, que foi sobre a malária. Inclusive, o trabalho do Ross, ele fez um modelo também de equações de dinâmica de campo médio, onde ele mostrou o seguinte, que existe uma quantidade de vetores críticas. Se você tiver vetores demais, a doença cresce demais. Se você tiver vetores de menos, os vetores são as entidades que carregam a doença. Se você diminuir os vetores, a doença diminui. Quais são os vetores, no caso da malária? O mosquito. Então, daí começaram decisões sanitárias de combater os vetores, combater o mosquito, né? E foi muito importante o trabalho do Royce, também lá nos idos do começo do século, né, do século XX, né, ali mais ou menos na mesma época da relatividade, né, em 1905, 6, 7 estava tendo a relatividade, e nessa epidemiologia estava tendo o modelo do Hammer para sarampo, do Royce para malária, né. Aí 10, 20 anos depois veio o modelo que eu uso, né, que é o modelo do Kermack e McKendrick, que é também conhecido como modelo SIR. Esse modelo, a priori, era um modelo um pouquinho mais sofisticado do que o modelo do Ross e o modelo do Hammer, mas ele foi, a priori, utilizado para estudar a peste bubônica. Né? A peste é uma doença antiga, tem indícios da peste do século V, da Idade Média, um revival no século XIX, e ela foi assim, ela causou muitas mortes. Né? A peste foi teve inúmeras levas, inúmeras ondas, e com uma taxa de mortalidade altíssima. Por quê? Como ela é causada por uma bactéria, e não existiam antibióticos. Né? Um antibiótico foi descoberto por Fleming na década de 30. Então, assim, o tratamento para a peste não existia. Então, as medidas sanitárias acabavam sendo a melhor estratégia. Então, esse trabalho dele, ele dividiu a população de pessoas lá na Índia, que é o lugar onde ele se dedicou a estudar, em 3 classes. Existem pessoas suscetíveis à peste, pessoas infectadas pela peste e pessoas recuperadas da peste. Então, ele estudou esse modelo e ele criou várias estratégias para você entender quando a pandemia está controlada ou quando ela está descontrolada. Entendeu? Aí a pandemia está controlada quando você tem um dado parâmetro, que esse parâmetro está acima de um dado valor. Então, esse parâmetro é o tal do R0, que hoje em dia a gente escuta tanto, né, na televisão. O R0 deu 1,4, o R0 está 2 pontos tanto, a gente escuta às vezes na televisão o pessoal falar, pronto, esse R0, ele nasceu deste modelo matemático que foi criado por esses caras aí, o McKendrick, o Kermack e o McKendrick, tá bom? Então, eu vou fazer, gente, aí vai entrar agora para o pessoal aí, que às vezes ela falou que tem a comunidade, né, mais ampla, que é imprescindível a participação, até para poder a gente ter esse diálogo e também eles absorverem isso, mas aí a próxima transparência vai ter muitas equações. Aí o cara que às vezes não está acostumado, ele pode se assustar, mas não corra do seminário ainda não, que eu vou tentar explicar de uma maneira que não fique tão tedioso, tá bom? Então, a próxima transparência vai ter a equação com sua moléstia. Então, aí muita coisa também, né? Então, vamos lá. Então, vou descrever o modelo e vou fazer umas continhas, certo? Umas continhas para a gente entender o tal do R0 que todo mundo fala na televisão, tá? Mas eu prometo a vocês que são poucas contas, certo? Então, vamos lá. Qual é o modelo? Como eu disse, são 3 classes de indivíduos. Então, eu tenho indivíduos suscetíveis à doença, são aqueles que podem pegar a doença. Todo mundo. Todo mundo. Preto, branco, roxo, gordo, magro, todo mundo. Todo mundo vai pegar a doença. São suscetíveis. Tá bom? Os infectados, que são aqueles que os caras que pegaram a doença, eles estão contaminados pela doença.
E existe o cara que conseguiu se recuperar. Na verdade, o nome certo não é recuperar. O nome certo é o cara que foi removido. O que é o removido? O removido é o cidadão que ou se curou, se recuperou, ou infelizmente faleceu. Esses dois tipos, ou o cara que ficou curado, ou o cara que que infelizmente faleceu, os dois saem da dinâmica. Entendeu? Então, esse modelo ele tem essa especificidade. Então, pronto. Então, esse é o modelo chamado SIR. Suscetível, infectado, removido ou recuperado. Tá bom? Aí, o que é que o modelo precisa? Ele não precisa do número, ele precisa da concentração. O que é a concentração? A concentração é essa coisinha aqui. Ó. A concentração S, estou botando aqui a transparência, vocês estão vendo aqui a transparência? Aqui. S é NS, ou seja, o número de suscetíveis dividido por NT, o número total de pessoas. No caso do Brasil, esse número total é a população toda, o Brasil todo. Tá? O I, esse Izinho, é a concentração de infectados. É o número de infectados sobre o número de pessoas total. E os removidos, é o número de removidos sobre o número de pessoas totais. S mais I mais R tem que dar 1. Se você soma as três concentrações, tem que dar 1. Tá bom? Pronto, então esse é o modelo SR, é só isso. Você divide o povo em 3 grupos. E agora vamos estudar como é que esses grupos se conversam. Né? Então vamos lá. Se eu, que sou um suscetível, encontro uma pessoa que é infectada, existe uma probabilidade daquela pessoa tossir ou aquela pessoa transferir algum fluido para mim e eu ficar infectado. Né? Então, aí a gente vai ter que revisitar aí o problema da probabilidade, certo, gente? Qual é a probabilidade de você ter um encontro entre uma pessoa suscetível e uma pessoa infectada? Essa probabilidade tem a ver com o produto das probabilidades individuais. Isso aí né, vai voltar lá para as aulas de probabilidade, né? Então, a probabilidade de você ter um contágio novo, ela é da ordem de S vezes I. Entendeu? S vezes I. Então, aí você vai dizer, pô, mas quer dizer que multiplicou S vezes I, contamina o cara? Não, tem uma taxa. Porque nem sempre você vai encontrar uma pessoa infectada e o cara vai dar uma tossida, ou vai conseguir transmitir para você o vírus. Ou a entidade, no caso, pode ser bactéria também, né? Mas a gente está pensando no vírus. Então, você vai ter uma taxa de infecção, é o chamado beta. Então, esse beta é um parâmetro que vai dizer, ó, tem lá uma probabilidade de um suscetível infectado se encontrar e você ter o contágio. Então, esse beta, ele é esse parâmetro que vai te dar a taxa que o suscetível vira infectado. Aí, depois que o cara pegou a doença, aí ele vai ter mais ou menos aí uns 10 a 12 dias para ele ficar curado. Ou, infelizmente, falecer da doença. Então, da ordem de 12 dias, a pessoa que está infectado deixa de ser infectado e passa para a classe do removido, que é o cara que foi ou recuperado da doença ou, infelizmente, ele faleceu. Aí, esse 12 dias, que é um dado empírico obtido lá pelos médicos, você calcula esse gama, que é uma taxa uma taxa de cura ou de remoção da dinâmica. Então, tem 2 parâmetros do modelo. O beta, que é a taxa de contágio, e o gama, que é a taxa de você ficar ali removido. Entendeu? Esses parâmetros são empíricos. O Cabarrite vai ajustando esses parâmetros, ou vai encontrando ele a partir da dinâmica de cada doença. Tem doença que leva 1 mês para o cara ficar bom. Por exemplo, citalomegalovírus. Se uma pessoa tem uma ativação desses vírus, ele demora quase 1 mês para poder sair do seu corpo. Eu já tive, passei 1 mês com febre. Em homem, em geral, não dá tanto problema. Em mulher, se a mulher estiver grávida, dá muitos problemas desse vírus. Então, cada virose, ela vai ter essa dinâmica específica e vai ter esses parâmetros. Entendeu? Então, vamos lá. Digamos que você comece hoje a dinâmica. Diga, olha, hoje eu tenho 200 milhões de suscetíveis, tenho 100 infectados e tenho ninguém recuperado. Essa é a situação hoje. Como é que eu acho a situação amanhã? Não é isso que a gente quer? A gente não quer saber, a partir da situação da doença hoje, qual é a situação amanhã, qual é depois de amanhã, qual é não sei quando. Não é isso que a gente quer? Então, vamos lá.
Aí eu faço o seguinte, então, a situação no dia 1 é a situação no dia 0, mais uma variação. Essa variação aqui é aquele produto de SI. Obviamente, com esse parâmetro beta aqui, dando a taxa de infecção. A mesma coisa você pode fazer para o IA. O número de infectados no dia 1 é o número de infectados no dia 0, mais uma variaçãozinha. Quem é essa variação aqui? Ele é a mesma probabilidade de você infectar um novo, agora positiva, retirando da equação o cara que está aqui sendo removido da dinâmica. O cara que se curou ou que morreu. Então, você vai tirar aqui menos gama vezes o infectado. Então, uma parte dos infectados com uma taxa gama vai ou morrer ou ser recuperado, se curar. Então, esse é o ΔI. Essa equação do ΔI ela é importantíssima. Vamos trabalhar ela aqui. Vamos trabalhar esse ΔI aqui. Eu vou passar aqui, eu vou dividir essa equação por I. Tá? Aí eu encontro isso aqui. ΔI é igual a esse cara aqui. Aí eu divido por gama. Aí eu encontro esse parâmetro aqui. Beta vezes o suscetível no dia 0 dividido por gama menos 1. Aí você vai dizer, mas pode acabar fazendo essas contas para chegar nisso. Vou explicar para vocês. Vamos lá. Então, lembrando, né? O ΔI, ele é proporcional a essa coisa aqui. Uma constante beta vezes o S dividido por gama menos 1. Se esse cara for maior que 1, o ΔI é maior que 0. Certo? Desculpa. Se esse cara for maior que 0, se esse lado direito for maior que 0, o ΔI é maior que 0. O que quer dizer ΔI maior que 0, gente? Quer dizer o seguinte, que o infectado no futuro, ele é maior do que o infectado no presente. Ou seja, o número de infectados está crescendo. Se esse número for menor que 0, quer dizer o quê? Que o infectado no futuro, ele é menor do que o infectado no presente. Ou seja, a infecção está diminuindo. Então, esse limiar de maior que 0 menor que 0 vai dizer se a pandemia está crescendo ou se ela está diminuindo. Então, este parâmetro que dá beta S sobre gama é o fator de reprodução, é o fator R0. Entendeu? Então, o R0 que vocês veem muito na televisão é exatamente o parâmetro que vai dizer se ΔI ele é positivo ou se ΔI é negativo. Então, traduzindo, se o R0 for maior que 1, né, como isso aqui é R0, né, se ele for maior que 1, aí a pandemia cresce. Se ele for menor que 1, a pandemia controla. Então, o grande desafio é você controlar esse R0, pegar esse R0 e botar ele para baixo de 1. Se você conseguir, você controlou a pandemia. Se não, você não controlou. Então, vamos lá. Então, é hora de escrever essas equações, essa mesma coisa das multiplicações do S com I. Vou escrever isso da forma diferencial, aí já vou ter que deixar aí na faculdade, na formulação matemática da faculdade, né, usando o cálculo, né? Aí o pessoal, às vezes, que não tem o conhecimento, ele pode entender o seguinte, isso aqui é como se fosse uma regra de crescimento ou diminuição. Né? Essas operações aqui são taxas de variação, tipo uma velocidade. Então, isso aqui que eu estou medindo como se fosse a velocidade do S, a velocidade do I e a velocidade do R. Então, o modelo, ele dá 3 equações chamadas equações de taxa ou equações diferenciais, onde elas vão te dar a dinâmica do número de suscetíveis, o número de infectados e o número de removidos. Então, no final das contas, são 3 equações diferenciais que vão, sendo bem alimentadas, elas vão te dar a dinâmica da doença. Pelo menos é uma dinâmica média, né? Então, qual é a diferencial do que tem no modelo original para o que eu fiz, por exemplo? No modelo original, que é esse que está escrito aqui, o beta e o gama são constantes. Constantes para cada doença. E o cara assume que essas coisas não mudam com o tempo. Na verdade, essas coisas mudam um pouco. Certo? Muda um pouco. A doença tem uma certa dinâmica complexa e ela pode mudar. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei essas mesmas equações, eu assumi que esse beta, que é essa taxa de infecção, e esse gama, que é a taxa de recuperação, pode variar no tempo. Ou seja, cada dia eu posso ter uma. Entendeu? Então, essa foi, digamos, a minha contribuição. Né? Então, a gente pegou aqui e a gente fez o seguinte, ó, essa taxa de infecção, ela agora não é uma taxa constante, é uma taxa diária. A taxa de recuperação também é uma taxa diária. E aquele fator R, ele não é um fator constante, ele é um fator, a mesma formulazinha, também diário. Entendeu? Então, aí você vai dizer, sim, mas tu tirasse isso de onde? Não, eu tirei da minha cabeça, né?
E aí, como é que eu vou calcular? Como é que eu vou encontrar quem são essas taxas? Eu conto da seguinte maneira, eu digo, olha, bem, eu tenho que ter acesso a pelo menos alguns dados da doença para poder eu fazer uma análise e encontrar quem é o beta e quem é o gama, que são os parâmetros importantes. Então, o que é que eu faço? Por exemplo, eu chegava ali em abril, maio, pegava a série histórica do número de casos. Quem é o número de casos? O número de casos é o número de infectados. Então, eu tenho aqui o número de infectados, certo? Tenho a série histórica do I, né? Opa, desse I aqui. Aí, quem são os suscetíveis? Suscetíveis é a população toda do Brasil. Qual é o maior problema? O maior problema é encontrar os recuperados. Os recuperados é que é um negócio muito difícil. Os recuperados é uma coisa muito complexa. Mas aí o que eu faço? Eu digo, bem, eu vou partir do começo da pandemia, onde eu tinha praticamente nenhum recuperado. Eu posso dizer que o número de recuperados é 0. Ou é bem pequeno. Entendeu? Então eu pego dados desde o começo da pandemia, onde o número de recuperados é praticamente 0. Aí o que é que eu faço? Eu começo a resolver essas equações numericamente e comparar os meus resultados com os dados, a pequena série histórica que eu tenho. Aí eu vou ajustando os valores de beta para que eu consiga reproduzir a dinâmica. E eu vou escolhendo beta e gama, de bandeira tal que eu consiga reproduzir a série. Então, digamos que eu tenho uma série de 15 dias. Tenho lá 15 dias de dados. Eu pego o ponto 0, que é o dia 0 da infecção, e começo a reproduzir. E vou ajustando o beta para reproduzir os 15 dias. Aí eu vou ter uma coleção de valores de beta e gama, que mais ou menos ajuda aqueles 15 dias. Aí isso vai me dar uma pista de qual era a taxa de recuperação e a taxa de propagação da doença naqueles 15 dias. O que é que eu faço agora? Pego esses 15 dias, faço um estudo médio e uso isso para fazer uma previsão. Digo, olha, nos últimos 15 dias, a doença teve tal comportamento. Beta, na média, foi esse. Gama, na média, foi esse. Vou usar essa média para fazer o que? A previsão. Entendeu? Então, essa foi a minha contribuição. Então, aí foi o que eu fiz. Peguei as séries históricas do Brasil, da Alemanha, de tudo que é canto, e saí fazendo esse tipo de estudo. Entendeu? Resolvendo, encontrando beta e gama, e usando o valor encontrado, os valores encontrados na série, para poder fazer uma previsão de 10, 15 dias. Entendeu? Então, essa basicamente foi a minha contribuição. Entendeu? Então, vamos ver alguns exemplos, né, de aplicações onde eu apliquei essa metodologia e onde funcionou, tá bom, gente? Vamos ver uns exemplozinhos aí, ok? Então, vamos lá. Peguei a Alemanha e Itália, certo? Inclusive, vai ter um negocinho em inglês aí, porque eu estou pegando as figuras que eu publiquei no artigo, tá? Então, eu peguei a Alemanha e Itália. Olha, o dia 0 da infecção aí é o dia 10 de março de 2020. Aí eu peguei dados até janeiro, dezembro, certo? Então, eu peguei dados desde o dia 10 de março de 2020 até final do ano. E saí reproduzindo esses dados com esse meu modelo. Se você olhar aqui, eu tenho a bolinha, é o dado oficial. É o dado meu, o que aconteceu na verdade. A linha preta dentro é o resultado do meu modelo. Né? Aqui é para a Alemanha. Aqui é para a Itália, mesma coisa. A bolinha são os dados da Itália. E a linha preta são os resultados obtidos por esse modelo que eu usei. Aí qual é a vantagem? A vantagem é que é um modelo simples de 3 equações, que a gente resolve simples. Aí eu consigo tanto reproduzir a dinâmica, quanto eu posso fazer pequenas previsões, para saber quantos casos vai ter daqui a 10 dias. Entendeu? E também, pelo que vocês viram, eu consigo calcular aquele fator de reprodução, que é aquele fator R. Saber qual é o valor do R hoje, por exemplo. Né? Então, essas são as vantagens. Aí eu calculei, comparei com dados de outras metodologias e bateu razoavelmente. Vai dizer que dá igual não dá. Dá ali um erro de 7, 8, 5%. O máximo erro que eu encontrei foi da ordem de 10%. Que nesse tipo de problema é considerado um erro baixo. Entendeu? Né? Então, aí vamos para o Brasil agora, né? Vamos para o Brasil. Aí foi o que eu fiz. Como eu te falei, desde o começo de 2020 que eu estou nesse lereado, né? Pego lá a série histórica, por exemplo, em abril de 2020, eu peguei os resultados de abril até março, reproduzi a dinâmica e peguei ali os últimos dias e fiz uma previsão. Aí guardei esse valor. Aí quando chegou em maio, reproduzo a dinâmica de março até maio
pego os últimos dias, faço uma previsão. E aí saí fazendo. Eu fiz isso desde o comecinho, guardei todas essas previsões. Né? Aí, por exemplo, aqui eu tenho algum desses exemplos. Um dos exemplos que eu fiz. Um lá para a banda do final de dezembro. No finalzinho de dezembro, eu reproduzi a dinâmica. Então, ó, você está vendo aqui, não sei se vocês conseguem ver daí, ó, essa curva sólida aqui, bem preta, essa é a superposição dos dados, as bolinhas, que são os dados, e a linha do meu modelo. E aqui em cima tem um pontilhadozinho aqui, ó, que são as previsões. Viu? E aqui o fator R de reprodução. Aí aqui, bicho, eu guardei todas as previsões que eu fiz ao longo dos anos. Saí guardando um monte de previsões. E comparei as previsões com os dados reais, ou seja, o dado que deu. Por exemplo, dia 30 de abril eu fiz uma previsão para o dia 10 de maio. Aí guardei a minha previsão. A minha previsão, digamos, eram 30 mil casos. Aí quando chegou lá no dia deu 28 mil casos. Entendeu? Aí eu guardei na tabelinha. Previsão, 30 mil, valor real, 28 mil. E saí guardando essas previsões. Entendeu? Aí aqui eu plotei um gráfico delas. Ó. Isso aqui são as previsões, que são os quadrados, versus os dados oficiais, que são as bolinhas. Você pode ver que bate razoavelmente bem. A distância média aqui não dá nem 10%. Entendeu? Isso eu fiz ao longo do ano todo. Né? Aí aqui, ó, eu tenho aqui o trabalho que a gente publicou, né? Peguei esses resultados aqui que vocês estão vendo e publiquei, saiu num volume aí do Física A, que é uma revista tradicional da minha área, né? Volto a dizer, não é meu tema principal de pesquisa, essa área, né? Seria sistemas biológicos, sistemas dinâmicos, né? Mas a gente conseguiu publicar, né? Foi bom para o estudante também, que é um estudante do PIBIC, um garoto jovem daqui da universidade, faz quinto período de física, né? Então, foi um momento legal para ele, né? E também demos uma contribuição aí. Aí, como eu disse, a gente publicou, mas eu sigo nessas previsões aí, eu sigo fazendo esses estudos aí, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês aí alguns estudos mais recentes, tá bom? Então, por exemplo, estudos atualizados com dados até ontem, tá bom, gente? Ó, então, aqui, ó, os dados pretos, as bolinhas pretas são os dados oficiais, a linha vermelha dentro é o meu modelo reproduzindo a dinâmica da epidemia, desde 21 de março de 2020 até hoje. Aqui até hoje. Aqui, vendo? Aqui quando chegou aqui, 21 de 1 aqui, já é esse ano, entendeu? E aqui, a linha verde são as minhas previsões para 10 dias. Então, na minha previsão, no dia 25 de abril, a gente deve ter 14 milhões de casos, entendeu? 14 milhões de casos. É a minha previsão para daqui a 10 dias. Posso fazer a mesma coisa para os casos letais. Esse aqui foi para os casos confirmados de Covid. Eu posso fazer para os casos letais. Mesma coisa. Eu tenho aqui, as bolinhas são os dados oficiais. A linha vermelha é o meu modelo reproduzindo, entendeu? Reproduzindo a dinâmica. E a linha verde são as previsões. Você pode ver aqui, ó, que eu tenho aqui uma previsão para daqui a 10 dias, que em 10 dias a gente vai ter, infelizmente, 390 mil casos letais. Entendeu? Essa é a minha previsão para daqui a 10 dias. Aí eu fiz aqui, novamente, uma comparação dos dados oficiais de casos letais com as minhas previsões desde o começo do ano. Previsão que eu fiz desde maio de 2020, né? Até hoje. Então está tudo mais ou menos batendo. Uma diferençazinha aqui, outra ali, mas diferenças menores, na média, menor do que 10%, que é considerado um erro aceitável, né? Mas, ó, tá vendo? As bolinhas são os dados oficiais e os quadrados são as previsões que eu fiz, entendeu? Então, professor, tem como diminuir um pouco? Aqui eu tenho um dado meio assustador. Tem como diminuir um pouco o gráfico para a gente dar uma olhada no eixo X? Veja se dá para Diminuir um pouco. Menos... Aqui é a data, né? É data, né? Isso é a data, né? Tá bom. Porque a gente tá vendo, data, não tá vendo. 21 do 5, 21 do 6, aqui é a data, né? 21 do 5, tá vendo? É a data até abril, né? Dá dando para ver? Esse aqui é o número de casos letais no eixo Y. Professor Fidelis, é porque eu acho que a sua transparência, ela tá com um zoom, sabe? Aí diminui tá cortando. Um pouco o zoom, professor. E quando chegou nos gráficos, foi que a gente conseguiu ver. Vá no zoom e diminua um pouco, por favor. Espera aí. Vocês estão vendo aqui? Aham. Vocês estão vendo aqui? Vamos lá, deixa eu ver aqui, viu? Pronto, pode botar aí, pode botar assim ou diminuir um pouco. Pronto, deixa eu dar uma reduzidazinha, viu? Exatamente, isso. Então, desculpa, viu, gente? Aí reduz a tela. Pronto, aí tá melhor, pessoal?
Show de bola, ficou show de bola agora, Beleza, professor. obrigado aí, William. Desculpa, viu? Nada, Mas vocês conseguiram aqui ver as... a gente está de fora para ajudar mesmo. Beleza, desculpa aí, viu? Mas vocês conseguiram ver aqui, ó, por exemplo, aqui é número de casos letais, aqui é dias depois do dia 21 de março de 2020, né? Sim, aqui sim. É a epidemia, né? Desde o começo de março do ano passado até hoje, entendeu? Desculpem aí, viu, gente? E aqui é essa comparação do número de casos letais, os dados oficiais e as previsões. Então, por exemplo, no dia 21, ó, tá vendo aqui? 21/8/2020, eu fiz uma previsão da ordem aí de 120 e poucos mil casos letais. Aí deu praticamente, deu o mesmo valor, menos 10%, bem menos de 10%. Né? Um deu 126, o outro deu 128. Compreendeu? Então, aqui, ó, o quadradinho é a previsão que eu fiz e a bolinha é o dado que aconteceu no dia. Entendeu? Então, eu fiquei comparando guardando todas as previsões e fiz esse comparativo aí, né? Então, aí aqui, o último dado aqui que eu tenho para mostrar para vocês, assim, a última figurinha, é o número de casos letais por dia. Esse é assustador, entendeu, gente? Aqui eu tenho a linha preta, são os dados reais. Peguei os dados lá do Ministério da Saúde, né? E coletei eles e estou analisando. São dados reais. A linha vermelha é uma tentativa de reproduzir essa série com o meu modelo. E a linha verde aqui em cima, não sei se vocês estão vendo aqui, é a previsão para daqui a 10 dias. Então veja que negócio assustador. Viu? Observe que eu tenho dados, como casos letais no começo, os dados não eram muito consolidados, aí esse eu peguei a partir de 1 de abril de 2020, tá bom, gente? Então eu tenho dados desde o começo da pandemia, mesmo assim. Então observe. No ano 2020, o máximo que a gente chegou foi aqui em torno de julho de 2020, onde chegou a uma casa de aproximadamente 1.500 casos letais. Foi o máximo aqui. Tá vendo aqui? Não estou aqui? Passando aqui o cursor? Né? Sim, estamos. Marcar aqui. Pronto, aqui. Ó. Pronto, ó. Estou por aqui, tá vendo? Esse foi o máximo aqui que a gente chegou em 2020, tá vendo? Aí, quando chegou na hora de outubro, aí a gente teve uma reduzida, né? Foi aquela parte ali, setembro, outubro, teve aquela época da eleição, o pessoal meio que relaxou, deu uma reduzida, a galera relaxou, né? Mas essa região aqui deu uma caída para uma média de 400 casos letais por dia. Um avião por dia, né? A gente disse que reduziu, mas é mais do que um avião por dia, né? Aí, quando depois de outubro de 2020, o negócio divergiu, velho. Ó, olha o negócio como cresceu, ó. Olha como cresceu. Olha essa região aqui. Isso aqui é de outubro, essa região que eu marquei é a curva de outubro de 2020 para hoje. Olha o spike aqui, olha o crescimento. A gente está hoje com da ordem de 4.000 casos letais por dia, né? Teve 3.800 ontem, 3.700, né? Mas um dia antes deu 4.200. Então, se você fizer uma média em 2 dias, é da ordem de 4.000, né? E a tendência, que é a curva verde, é uma tendência de crescimento ainda, infelizmente. Né? Então, esse é que é o dado mais assustador, né? Então, gente, para a gente finalizar aí essa minha pequena apresentação, só fazer algumas considerações aí finais, né? Então, eu usei o modelo SR, né? Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Eu usei o modelo SR, modelo simples, com 2 parâmetros, saí ajustando esses parâmetros dia a dia e consegui reproduzir a dinâmica do Covid. E ainda tem aí uma possibilidade de previsões aí de 10, 20 dias, mais ou menos, que é o que a gente fez, né? Nessa escala de dias, o erro médio não passou de 10%, tá? O que é razoável, né? Aí outra vantagem é que a gente consegue calcular aquele fator de reprodução, o fator R, que é aquele fator que diz se a pandemia está fora de controle ou não, né? Aí, assim, algumas vantagens disso aí é o seguinte, é que é um modelo bem simples, tá? Um modelo de 3 equações, numericamente é uma coisa muito fácil de resolver. Por exemplo, eu uso o Range-Kuttel de segunda ordem. Na verdade, eu uso o Euler o Euler modificado, né? Quem é dessa área sabe bem do que eu estou falando. Caso algum estudante de graduação não conheça, eu tenho um curso de física computacional no meu canal, que aí eu explico o Euler, é um método básico, parecido com o Range-Kuttel de segunda ordem, é bem básico. Então eu uso um método simples para resolver a equação diferencial, uma equação diferencial básica. Né? E aí quando eu fui dar o curso de física computacional, tem muito aluno que não tem, às vezes, computador, tem um computador fraco.
E aí eu comecei a estudar estratégias para fazer os cálculozinhos para os alunos num celular. E tem esse mesmo aluno meu, Ismael, ele me apresentou o Termux, né, que é um tipo como se fosse um Linux para Android, né, um simulador de terminal para Android. E tem tudo, tem C, tem Fortran, tem tudo. Aí eu instalei num celular bem safado, celular aqui, bem safadinho, o celular que meu filho usa para brincar, com 1 GB de RAM, e consegui rodar esses negócios aí, entendeu? Então, um celular daqueles bem básicos, aqueles 1 GB de RAM, um celular bem, bem simples. Então, um modelo simples, né, para rodar um celular de 1 GB de RAM. Aí, assim, eu tenho um canal, certo? Que eu mantenho essas previsões aí. Recentemente eu tenho mantido uma vez no mês, é o meu canal, né? Além das minhas aulas, eu também mantenho essas previsões de Covid. Aí quem quiser acompanhar lá, tá tudo no meu canal. Bom, gente, essa foi a minha contribuição aí, bem rápido. Novamente agradeço as professoras Andressa e Núcia, certo? Pelo convite que me foi dado e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês aí. Desculpa aí qualquer coisa, um abraço aí para vocês. Pessoal, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar abrindo mais essas contas, né, para a comunidade em geral ver. Alguns talvez tenham alguma dificuldade de entender, mas ver e os gráficos dizem por si só, né? É isso que é importante na divulgação científica. A gente vai abrir a nossa apresentação agora para perguntas, né, do pessoal. E eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta no momento, alguma contribuição. Eu tenho, professor, é o William que está falando. William, pode ficar à vontade em responder. Em perguntar. Tá. Primeiro, eu quero parabenizar o professor Fidelis pelo belíssimo trabalho. É notório essa divulgação, o quanto ela tem sido nessa batalha que a ciência está travando com esse vírus, essencial para a gente tentar compreender, né? Mas me veio algumas indagações, professor, desse tipo de modelo, né? É um modelo que o senhor falou bem simples e, assim, eu não vi se nesse modelo tem como o cara, vamos dizer assim, acrescentar mais uma variável, que seria o que a gente está tendo hoje no Brasil, que é a taxa de reinfecção, né? Porque eu tive Covid, mas eu também posso me reinfectar, né? Então, esse modelo teria como explicar esse tipo de dinâmica, né? Rapaz, a sua pergunta é muito oportuna e muito boa. E, assim, vai dar uma oportunidade da gente discutir algumas coisas bem, bem legais. Bem, se de fato a taxa de reinfecção for algo alto, esse modelo, do jeito que está escrito aqui, ele não contempla, entendeu? Então, a gente teria que reescrever as equações de dinâmica, adaptar, exatamente, para incluir esse fator. Compreendeu? E aí, é possível, sim. Agora, teria que reescrever. Aí existem diversas variantes do modelo SR. Existe o SR quarentena, existe o SR com a estrutura de idades, que é para você fazer uma classe de modelos para cada idade, porque aqui não tem, aqui é todo mundo igual. Assim, a segunda leva está mostrando que, de fato, as pessoas jovens podem pegar da mesma maneira, mas ainda existe uma incidênciazinha maior nas pessoas mais idosas, né? Mas... Porque essa indagação ela nasce porque a gente pode ver que o modelo, ele tanto nas previsões quanto o que se diz respeito aos dados coletados, a taxa de erro ali tá no considerável, né? Quando o cara vai ver o que foi simulado com o que está acontecendo no tempo real. Mas agora tem essa nova variante que deveria ser uma preocupação maior, né, para essa questão nesse tipo de compreensão. Como eu disse, né, se de fato essa nova variante, ou as especificidades da dinâmica incluírem realmente uma reinfecção com alta taxa, aí esse modelo aí tem que ser totalmente reescrito, entendeu? Totalmente reescrito. Tem que incluir uma quarta equação, que eu conheço ela, que ela inclui lá um acréscimo do número de suscetíveis, uma vez que alguns removidos
podem voltar a ser suscetíveis, entendeu? Então teria uma quarta equação. Mas, era justamente isso que eu estava pensando, porque se o cara pudesse fazer essa adaptação aí, eu acho que, na minha visão, poderia baixar essa questão desse erro aí, né, que está tendo, e já é considerável, né? Veja, nessa classe de problema, um erro abaixo de 10% nesse tipo de modelagem é considerado um erro baixo, entendeu? Tipo assim, não é um erro alto. Com relação à população, né? População em relação ao range de parâmetros que você tem. Então, esse erro que a gente viu aí, que eu disse que é o erro máximo que a gente obteve, ele é considerado um erro baixo para essas modelagens. Compreendeu, bicho? Não é um erro alto, não. Agora, não, então, é justamente isso que eu estou dizendo. Eu acho que eu poder. Não sei se o senhor entendeu bem, mas é isso que eu estou dizendo. Porque se a gente puder reorganizar essas equações de um modo que a gente pudesse incluir algo desse tipo, eu acho que o erro ele ia cair mais ainda, né? Não, e ainda, o erro, assim, o erro, além dessa questão do erro cair, você poderia realmente fazer previsões mais, digamos, até mais longas, ou você entender melhor ainda a dinâmica. Agora, isso se a reinfecção for algo realmente macroscópico, que ainda tem um debate, né? Entendeu? Ainda tem um debate ainda que o pessoal ainda não está muito crente que a reinfecção é algo tão macroscópico assim, entendeu? Talvez essa contribuição venha, na quarta equação, venha no caso da vacina, né? Se ela estiver acelerada a esse ponto, né? Talvez entre a quarta equação com mais... Aí já é um outro aspecto. A vacinação é um outro aspecto, entendeu? A vacinação seria, digamos, se a gente for incluir a quarta equação para o termo de reinfecção, a vacinação seria uma quinta equação. Certo. Não, eu estou falando se não considerar essa reinfecção, se ela fosse muito microscópica. Se for muito microscópico, você despreza. Agora, se... Exato. Agora, se tivesse, seria a quinta equação. Exatamente, Muito interessante. Exatamente. Mas muito interessante, professor Fidelis, muito interessante esse tipo de estudo, porque a gente pode ver que a previsão do que pode acontecer, quando acontece, está ali num erro muito mínimo. Então o cara tem que se preocupar mesmo, está no erro válido, né? A gente tem que se preocupar mesmo, porque infelizmente a gente está num momento que o Brasil não tem uma pessoa que está no governo, que não sabe o que realmente quer da vida e está prejudicando tudo isso aí. Mas muito feliz em poder participar dessa palestra agora, porque pude aprender mais um pouco desses modelos epidemiológicos. Parabéns, professor. Obrigado, filho. Obrigado aí pela atenção. Viu? Obrigado mesmo. Professor, obrigada, William. Professor, nós temos uma outra pergunta da professora Stefânia, do nosso centro. Professora, a senhora pode abrir o microfone, por favor? Obrigada, professora Núcia. Obrigada, professor Francisco. Por incrível que pareça, é um assunto que eu estou atualmente trabalhando com meus alunos de modelagem e simulação, e foi um dos temas um dos projetos, na verdade, né, por conta dessa situação de estarmos à distância, né, e não termos aquele momento de estar em laboratório para colocar os trabalhos de fato em prática, me veio essa situação de passar esse projeto para eles, e foi realmente uma mão na roda quando eu vi esse trabalho do senhor. Aí a minha questão porque eu sugeri para eles fazerem também um modelo matemático para que a gente pudesse avaliar esse número, né, no estado da Bahia. Só que, assim, a minha questão nessa modelagem que o senhor chegou a realizar, o senhor chegou a ter uma previsão de como é que isso poderia minimizar a questão no setor da saúde, economia e educação? Rapaz, olha só. Primeiro, obrigado pela sua pergunta. Eu fiquei muito feliz porque, assim, é bom, né, saber que tem outras pessoas trabalhando com isso e a gente não se sente tão solitário, né? Então, isso é muito legal, assim, a gente poder encontrar pessoas mexendo com esse tipo de modelagem. Olha só, a sua pergunta também foi bem interessante, né? Como eu falei no começo, né? Eu comecei essa coisa meio que atendendo demandas do setor aqui da Secretaria de Saúde.
a gente produziu um documento, né, onde a gente fez previsões de número de leitos de retaguarda, a evolução do número de leitos de UTI, a demanda de material médico. Então, a gente conseguiu fazer, na época, usando a modelagem parecida, fazer esses estudos também, entendeu? Então, a gente fez, e é possível fazer, também, assim, um acompanhamento. Dizendo, hoje eu tenho, digamos, sei lá, 1.000 leitos, 100 leitos ocupados. Amanhã, quantos eu vou ter? Né? Isso tudo em função do cálculo do R, do beta, entendeu? Então, a gente conseguiu fazer isso. Variáveis assim como impacto econômico, coisa a gente não estudou. Tem um grupo aqui fazendo isso, mas eu realmente não acompanho. Nessa minha modelagemzinha aqui, eu consigo fazer ainda estudos dessa parte de evolução do número de leitos, da evolução do número de demanda por insumos hospitalares, entendeu? Dá para fazer, dá para você estudar tudo isso, dá para calcular, mas realmente, assim, outros aspectos, digamos, impactos sociais, o impacto, sei lá, né, sobre questão, assim, econômica, né, aí realmente eu não tenho como incluir por hora, entendeu? Dá para, professora Stefânia, dá para você, inclusive, nesse modelo, né, sugerir, eu fiz esse modelinho no início lá da pandemia, depois estava com outras coisas, ele dá para fazer, inclusive você prevê mais ou menos a comunidade, a porcentagem de pessoas que vão estar na rua, ou seja, suscetíveis a ser infectadas, né? Dá para você tirar dessa taxa, né? Porque é uma equação de taxas, né? Então, dá para você tirar esses dados, como o professor falou, dá para você também prever com relação ao número de leitos, né? Porque você vê quantos estão infectados e quantos leitos você tem na sua comunidade, né? E é óbvio que não pode, a gente queria que estivesse pau a pau, né? Valores de leitos com valores de pessoas infectadas e suscetíveis a ir para um leito de UTI. Dá para você fazer essas comparações bem legais, assim. Outra pergunta, professor. Eu tenho mais perguntas aqui no chat, pessoal? Inclusive, só mais para a professora Stefânia, né? Fique à vontade, professor. Inclusive, no meu canal, eu não cheguei a publicar como essas informações da área de saúde, elas foram feitas em conjunto com outro grupo, né? Aí eu não acabei não botando isso no meu canal, entendeu? Mas eu mostrei lá como é que eu faço as simulações, assim, como é que eu monto o modelo, né? Como é que eu faço, eu dei, digamos, fiz alguns vídeos explicando mais ou menos como é que eu faço o procedimento. Então aí, entre aspas, você só precisa trocar os dados de inicialização. Então, por exemplo, eu tenho uma série de leitos lá da Bahia, de ocupação do leitos da Bahia, eu tenho isso. Bom, pega essa série, bota lá na modelagem e ele vai dar para você uma previsãozinha para 10, 15 dias. Com interpolação, né? Com interpolaçãozinha. Exatamente. Pega a série de pessoas em Salvador ou na cidade de Macaúbas, um exemplo. Aí ele vai assim, basicamente, a modelagem, ela acaba sendo tipo uma ferramentazinha, né? Ela vai servir para qualquer sériezinha que você tiver, que você quiser fazer a previsão. Sempre a modelagem vai ter um errozinho, entendeu? Infelizmente, não tem como o cara escapar muito do erro aí de 5%, 10%, né? Mas dá para fazer, do ponto de vista da evolução de insumos hospitalares, número de leitos de retaguarda, número de leitos de UTI, número de... até mesmo, tipo, oxigênio, volume de oxigênio no UTI, eu preciso de tantos metros cúbicos de oxigênio, dá para fazer. Dá. Como eu disse, é uma série, você só precisa reescalar a série que você vai, digamos, querer evoluir, né? Obrigada, professor. Realmente foi de grande valia a presença do senhor aqui hoje conosco. Abriu minha mente e acredito que vai abrir a mente dos meus alunos também. E é incrível, viu, professora Nútia? Ele conhece a Bahia, ele falou de Macaúbas, que é perto aqui da gente. Eu sei porque ele falou de Macaúbas. Nós temos eu tenho alguns alunos que são daí da Bahia, né? Socorro é de Macaúbas, né? Vandearle. Eu também Vandearle daí também dessa região, né? Acho que Vandearle, não sei se Vandearle estudou nessa faculdade, eu não sei. Estudou no estadual. Eles estudaram na UESB, na UESB.
Mas eu conheço muita gente daí, e tem, o meu pai também trabalhou, no Polo aí, Camaçari, então eu conheço um pouco da Bahia. Professor, eu queria tirar uma dúvida com relação ao R0. Uhum. O R0, ele também me daria, se eu estou dentro, numa configuração de pandemia, de epidemia? Eita, aí eu acho que, bem, porque assim, né, vamos lá, né, como eu estou trabalhando com um universo que seria o Brasil, aí eu estaria, digamos, dizendo o seguinte, existe uma epidemia no Brasil que está descontrolada, né? Então, por exemplo, se o R0 estiver abaixo de 1 no mundo, e só aqui estiver acima de 1, aí você tem a seguinte situação. Eu tenho, olha, em todo lugar o R0 é abaixo de 1. Mas no Brasil é acima de 1. Aí, pelo que pouco que eu estudei dessa área, a nomenclatura seria, existe uma epidemia no Brasil, né? Ok. Quando você tem o R0 grande em vários locais espalhados pelo mundo, é que você faz o diagnóstico, vamos dizer assim, de uma pandemia, né? Então, o R0 num único local, ele não dá para caracterizar pandemia. Mas um estudo mais amplo dele em vários locais é que vai dizer se tem uma pandemia, né? Entendeu? Então, ele é um parâmetro que pode fazer isso, mas não em um único país, compreendeu? Tipo assim, eu vou ter R0 só no Brasil, não. Daí só no Brasil que eu posso dizer existe uma epidemia no Brasil. Agora também eu não sou o cara que entende 100% dessa nomenclatura, não. Isso aí foi o que eu andei lendo, entendeu? Não é a minha, como eu disse, não é a minha área de especialização. Isso foram leituras e conversas com alguns epidemiologistas, né? Okay. Pode ser até que eu tenha pecado aí na resposta, mas pelo que eu entendi é isso. Você precisa fazer um diagnóstico global, calcular esse R0 em vários locais, para poder você, mais ou menos, fazer uma caracterização, né? Ou seja, só essa curva de R0 que eu medi no Brasil, por exemplo, ela não vai dizer que nós temos uma pandemia, entendeu? Mas sim uma epidemia no Brasil, né? Okay. Professor, eu peço desculpa, eu não estou vendo a mãozinha lá levantada. O senhor poderia... Professor... A minha mão está levantada? Desculpa. Núcia... Opa. Oi, Andressa. Professora Andressa? Professora Andressa, por favor. Oi, pessoal, desculpa a interrupção. Eu não sei se é o professor Francisco ou a professora Núcia que está com mais um dispositivo ligado, aí está dando uma interferência e duplicação da fala. E é? Você acha que sou eu, é? Não, eu não sei se é você ou o Núcia que está com mais um dispositivo. Eu vou desligar o meu para eu verificar. Eu tô com o computador ligado, agora o microfone está desligado. Eu desligo o microfone. Então, coloca no mute, professor, por favor, o computador, que aí evita sair o áudio. Tá no mute, viu? Tá tudo no mute. Beleza. Tá tudo no mute. Tá bom, então. Obrigada. Eu desculpa a interrupção. Nada, professora Andressa. Professor Sobrinho, fique à vontade para a sua pergunta. Ok. Na verdade, são duas. Professor Mourão, você usou uma série temporal, certo? Justamente dos dados de óbitos, e eu gostaria de saber, evidentemente que, só para explicação, considerando que essa série temporal, né, ela estaria aí, tem aquele problema, né, de certificar um pouco mais à frente, né, com relação à Covid-19, se realmente foram aquelas mortes em relação à Covid-19. Então, eu gostaria de saber como foi essa busca dessa série temporal, ok? Essa é a primeira pergunta, são duas. A segunda, quais como é que eu diria, os métodos de erro, né, para justamente essas previsões, é preciso que você tenha usado alguns métodos de erro, né? Quais os métodos de erro que você utilizou? Aqui, né? Isso. Opa, estão me ouvindo aí? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Então, a série, né? A série, veja, eu peguei a série a priori nos dados do Ministério da Saúde, né? Então, essa foi a minha série de dados, os dados oficiais. Agora, eventualmente, essas séries realmente eles reorganizam a série e tem pequenas modificações.
assim, um dia deu, sei lá, 4.400 mortes por dia. Aí os caras fizeram alguma reorganização lá, deu 4.100, caiu 300. Então, assim, de fato, a série, eles muitas vezes eles atualizam esses dados e tem pequenas modificações. Agora, essas modificações, elas não foram tão macroscópicas assim, entendeu? Pelo menos eu não captei. Toda vez que eu vou fazer uma atualização, já para incluir essas modificações que o senhor chamou bem a atenção, eu pego toda a série de novo, já para corrigir qualquer eventualidade que eles tenham percebido que estava errado. Então, cada vez que eu vou fazer ontem eu atualizei os dados, aí eu fui lá, peguei a série toda, desde o dia que eu tradicionalmente estudo, que é da ordem de final de março de 2020. Então, eu pego a bicha toda, porque eventualmente eles mudaram alguma coisa, um negócio ali, uma diferençazinha, entendeu? Aí é isso. Então, eu tenho esse costume que aí ele muda. Agora, são pequenas mudanças, não é uma mudança macroscópica, não. Tipo assim, não cai de 3.000 para 0, não, entendeu? Cai 3.000 para 2.800, entendeu? Então, não, acaba você consegue não... ver isso na taxa de retorno, né? Quando você faz inicialmente a taxa de retorno, você consegue ver logo as diferenças que ocorreram. Você vê pequenas diferenças assim, entendeu? Eu guardo a série antiga e comparo uma com a outra, e aí dá pequenas diferenças, mas coisa muito pequena. Rapaz, olha, agora eu vou dizer uma coisa do senhor. Eu fiz um estudo de erro muito simplório, certo? Muito simplório mesmo. Eu peguei como é que eu faço a previsão? Por exemplo, estamos hoje o quê? Estamos hoje 16 de abril, né? Aí hoje eu vou fazer uma previsão de mais uma previsão, por exemplo, né? Para 26 de abril. Como é que eu faço? Eu pego a curva de beta e gama para os últimos 5, 10 dias, próximo desse dia de hoje, faço um estudo médio de qual foi o beta médio da doença nos últimos 10 dias. Deu tanto. Qual foi o gama médio? Deu tanto. Pronto. Uso esses valores e integro as equações por 10 dias. Guardo o valor daqui a 10 dias numa tabelinha. Quando chega daqui a 10 dias no futuro, eu vou lá, olho o valor que deu no Ministério da Saúde e comparo com o meu valor. Subtraio um do outro, divido pelo valor, pronto. Esse é o erro. Então, é basicamente a diferençazinha mesmo ali, entendeu? A diferença relativa. Só para saber em que range ficou ali, compreendeu? Aí guardo isso numa tabelinha. Aí depois calculo, monto ao longo de 6 meses, esse erro médio divido por 6, por exemplo. Né? Então, eu faço um estudozinho só mesmo o valor que eu previ e o valor que deu e subtraio e calculo a diferença, a distância relativa ali, entendeu? Basicamente é isso. Eu não fiz nenhum grande estudo de extrapolação, não sei o que, não fiz não. Okay. Só mesmo, só estudo mesmo. A terceira pergunta que eu não tinha visto, você usa um método do CIO, não é isso? Eu gostaria de saber qual o programa de estatística que você utilizou. Você utilizou o R, utilizou o Evios, utilizou o MATLAB, utilizou o Scilab. Qual a ferramenta que... Está sentado aí. O senhor está sentado. Eu vou lhe dizer o que é que eu usei. Eu usei Fortran 77. Eu não uso um programa desse. Eu nunca usei um programa desse. Eu fiz o meu no Excel, professor. Não tem as coisas que o senhor tem. Eu sou da década de 90. Eu faço um programinha em Fortran para fazer todos esses cálculos. Eu não sei nada dessas linguagens aí, MATLAB, sei nada. Nunca usei. Não vou mentir para o senhor. Eu estou meio parado nisso aí. Eu sou um programador de Fortran e C, basicamente. Eu não uso. Aí, todos os cálculos, eu pego o procedimento de cálculo numérico e faço um programa para resolver. Por exemplo, range culta de segunda ordem, de quarta ordem. Aí eu pego o formalismo matemático e crio um programa para resolver aquilo. Eu sou meio antiquado. Eu costumo dizer para os meus alunos que o importante é o fundamento. Sem fundamento, pessoal, mais alguma pergunta para o professor Francisco? Professor Fidelis? Muito obrigado, desculpe. Obrigado demais pela pergunta, obrigado mesmo. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta para o professor Fidelis? Bem, professor, nós já estamos há 1 hora, né? Muito bom as discussões. O senhor queria fazer suas considerações finais para a gente finalizar a nossa apresentação?
E eu agradeço mais uma vez, em nome do nosso colegiado de elétrica, e a gente está à disposição e espero contar com o senhor em outras atividades aí, palestras. Eu estou sempre à disposição, certo? Que me precisarem de mim, no momento que precisarem de mim, eu estou à disposição. Agradeço novamente o convite da professora Núcia e da professora Andressa, certo? Agradeço a plateia que escutou tudo e perguntou, agradeço o pessoal que perguntou. Assim, a gente pode manter contato através do meu canal, né? Hoje em dia estamos todos aí online, né? Então, assim, esse meu canalzinho do YouTube, apesar de ser bem simples, eu não sou produtor de vídeo, eu faço alguns videozinhos amadores em casa mesmo, com o meu celular, com esse celularzinho assim, então... não tenho muitas capacidades gráficas, né, e técnicas, né, artísticas, mas consigo, dentro do ponto de vista, fazer algumas interações legais e a gente pode manter contato e acompanhar essas previsões. A professora que está trabalhando também com isso aí, tem lá alguns vídeos onde eu explico, como inclusive no meu curso de Física Computacional 2, um dos exemplos que eu dei foi a resolução desse problema aí, entendeu? Mas é isso. Então, quem precisar de qualquer feedback, qualquer coisa, pode contar comigo no meu canal. E, mais uma vez, obrigado, certo? Pelo convite que eu recebi das professoras. E um abraço aí para todo mundo. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor. Eu, particularmente, vou entrar em contato com o meu modelozinho, também numa linguagem textinha. Mas tem umas dúvidazinhas e vou querer, sim. Está rodando, mas não custa a gente fazer uns alinhamentos, né? Não custa a gente arrumar mais. Obrigada mais uma vez. Pessoal, a gente agradece ao professor Fidelis. Obrigado mesmo. E estamos à disposição. Nós teremos o próximo dia 23, não é isso? Hoje, 16 a 23, o terceiro encontro do café elétrico, tá certo? Produção de álcool veterinário e álcool em gel no contexto da pandemia do Covid-19. Professor Jorge Luiz de Oliveira, docente da UFOP. Então, estão todos convidados, o professor Fidelis fica à vontade para participar. E obrigada mais uma vez. Valeu, gente. Valeu por tudo aí, viu? Um grande abraço. Eu fico no aguardo do vídeo aí para divulgar também aqui no meu canal. Sim, professor. Assim que terminar aqui, a gente já trabalha nele. Eu agradeço. Obrigada, viu, professor, pela participação. Um abraço. Obrigada a todos pela participação também. Um abraço para todo mundo aí, viu? Valeu mesmo. Tudo de bom. Obrigada, professor. Até mais, pessoal.